gravando. Então, show. Então, ó, o ar, como a gente resumiu aula passada, ele entra pela cavidade nasal, ele é filtrado pelas células que você tem na sua cavidade interna do nariz, que reveste o nariz, tá? Que essas células têm pelinhos, cílios, que vão filtrando o ar, e além disso, elas produzem uma substância pegajosa, que é o muco, tá? Para filtrar bactérias, poeiras, agarrar ali, tá? E além disso, você tem os pelos que vão funcionar como filtros. E além disso, quando o ar vai passando por esses caminhos aqui, essa região ela é altamente irrigada de sangue, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos. Lembrando, o sangue é um importante condutor de calor do nosso corpo, porque ele é grandemente composto pela água, que é um excelente condutor térmico. Então, quando o ar ele entra aqui, esse caminho que ele faz, ele naturalmente muitas vezes entra mais frio do que a temperatura que está circulando aqui. Então, pela lei do equilíbrio térmico que você aprende em física, que tem maior temperatura, passa calor para que tem menor. Então, quando o ar vai passando aqui, ele vai recebendo temperatura dessa turma, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai se aquecendo e vai entrar lá nos seus pulmões com uma temperatura bem aproximada com a temperatura corporal, tá? E isso é bom, porque com isso você gasta menos energia aqui nos pulmões para aquecer o ar, tá? Diferente quando você respira pela boca. Oi? Alguma coisa aí? Alguma dúvida? Acho que foi engano. Uhum. Diferente quando o ar passa pela boca, que ele não passa por um trajeto maior e é aquecido nesse trajeto, ele entra mais frio, tá? E sem contar, né, gente, pelo ar da boca, você não tem todo esse processo de filtragem, desde os pelos até a questão dos... como é que fala? Das células com os seus cílios, né, e o muco filtrando isso. Então é mais fácil você pegar algum tipo de virose dessa forma. E aí a gente comentou também que o ar extremamente frio, ele atrapalha um pouco a movimentação dos cílios das células que estão aqui, que a gente chama de mucosa nasal. Mucosa é o nome do tecido que reveste a parte interna do seu corpo. Então, naturalmente, um ar muito frio, que a sua mãe fala lá, pra você não pegar golpe de ar, tá? Né? Toma banho, corpo quente, pega aquele ar frio e tudo mais, porque você diminui todo o processo de filtragem, a eficiência da filtragem de micro-organismos suspensos no ar. Quando o sangue vai o sangue é o doido. O ar vai descendo, ele chega numa encruzilhada, que é onde tem dois caminhos, que é a faringe, que é a região onde existe a encruzilhada, tá? Nessa região, o ar pode ir para o esôfago, que vai parar no estômago, ele pode parar na laringe, que é o caminho inicial que vai para os pulmões, no qual depois da laringe tem as traqueias, que é um tubo cheio de cartilagem que você tem aqui. Essa cartilagem vai ter a função de não deixar esse tubo fechar, porque aqui é músculo. E a cartilagem deixa esse tubo, ela está em volta dele, deixa esse tubo como se fosse um encanamento sempre aberto, para ter livre passagem de ar. E isso vai descendo, e depois o ar vai indo para os pulmões. Dentro dos pulmões nós vamos ter a primeira divisão da traqueia são os brônquios, que é como se fosse o tronco principal de uma árvore. Depois eles ramificam em ramos menores, que é os bronquíolos, tá? E depois esses bronquíolos, na ponta deles, ó, vem um bronquíolo, você vai ter como se fosse um cacho de uva, que é o famoso alvéolo pulmonar. É aqui que as trocas gasosas ocorrem. Por quê? Esse cacho de uva, que é o alvéolo pulmonar, ele é ricamente vascularizado, ou seja, ele é ricamente circulado por vasos sanguíneos, por especificadamente, desculpem, os capilares sanguíneos, que é o que a gente aprendeu na matéria passada, são os vasos sanguíneos mais finos, tá? Então esse é o caminho do ar.
tá? E agora nós vamos falar um pouco desse processo da mecânica que existe no pulmão. E essa mecânica tem total relação com o famoso diafragma, que ele é uma placa muscular que está entre os órgãos e os pulmões. Só que isso aí a gente vai ver lá no Planeta Bio, porque lá o negócio é interativo, fica melhor pra gente ver. Ô, gente, tudo certo aí? Tá sim, Matheus. Tranquilo. Beleza. O processo do movimento respiratório, pessoal, controle químico, beleza. O processo do movimento respiratório, lembrando que ele é dividido em dois, né? A inspiração, que é a entrada do ar, e a expiração. Primeiro nós vamos lidar com a questão do músculo. Como é que funcionam os músculos nessa coisa? Depois a gente vai abranger para a questão das expressões, um pouco da física e também da questão fisiológica ali do bulbo lá no nosso cérebro, coordenando isso. Mas vamos lá. Tá vendo o diafragma aqui? Entre as suas costelas existe um músculo, tá? E o papel desse músculo aqui, galera, é fazer isso aqui, ó. Os músculos que estão entre as suas costelas vão ter esse papel aqui, ó. Sua costela é tipo uma armação assim, né, ó. Sua costela é tipo uma armação assim, né? Só que no caso fica assim em pé. Esses músculos intercostais aqui seria o seu peito onde as costelas fecham. Esses músculos intercostais, eles vão ter a função de pegar a sua caixa torácica, que é essas costelas, que formam essa estrutura toda aqui, e fazer isso, ó. Expandir elas, tá? Ou contrair. Aqui, ó. Isso aqui seu aumenta, ele alarga quando você inspira. Aí que entra a função desses músculos intercostais. Ao eles contraírem, eles vão puxando e abrindo as costelas. Quando que você faz isso, ó, na inspiração, na expiração, eles relaxam, a costela volta para o encaixe comum dela. Beleza? Sai. Beleza. E o diafragma, nesse processo de inspiração e expiração, ele vai mexer também, tá? Olha lá, o seu pulmão tá esse saco aqui dentro. Olha a sua costela como é que ela abre e olha o diafragma como é que desce. Então vamos interpretar essa questão toda aqui. Quando o ar entra, que é o processo de inspiração, o músculo intercostal ele vai contrair e o diafragma vai contrair. Qual o resultado da contração do intercostal? Você repuxa suas costelas abrindo mais. E o diafragma, quando ele contrai, repara o saco que está aqui dentro, que é o pulmão. Quando o diafragma desce, que é ó, o meu pulmão ele tem espaço aqui para ele inchar de ar, tá vendo? Se seu diafragma não descer, seu pulmão ia inflar, ó, ia bater no diafragma. E aí você ia acabar comprimindo o seu pulmão. Quando o ar está entrando, você precisa de expandir o seu pulmão, tá? E o processo da expiração é justamente inverso. Porque para eu descer o diafragma eu tenho que contraí-lo. E para eu esticar minhas costelas eu tenho que contrair os músculos aqui. Então o processo da expiração, simplesmente o diafragma para de contrair, ele relaxa, ele volta à posição normal. Que aperta o seu pulmão, tá vendo? De baixo para cima. E o músculo intercostal, a mesma coisa. Quando ele relaxa, ele aperta lateralmente seus pulmões, que é o processo de respiração. Gente, alguma dúvida aqui em relação aos movimentos musculares, o movimento mecânico da respiração? Não, por mim tá tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Tá de boa. Tá bom. Para, né, filho? Então, beleza, a gente entendeu a mecânica, a movimentação. Agora vamos para a questão, como que essa mecânica vai influenciar na questão de pressão do ar. Quando você vai estudar lá na física, lá com o Paçoca lá, o Hobbit da física,
você estuda um pouco a respeito da pressão, né? Que, por exemplo, o ar. Se a pressão aqui dentro dos pulmões for maior do que a pressão do lado de fora, o ar não consegue entrar. É a mesma coisa, gente. Vamos pegar a água como um exemplo. Se você botar uma mangueira que você usa para lavar calçada, jorrando água, de frente para uma mangueira de bombeiro, que jorra água com muito mais volume e muito mais força. Você botar ela de frente a frente, um jato de água batendo no outro. Qual você acha que vai empurrar o outro? É o do bombeiro. Por quê? Ele vai ter uma maior pressão, ele vai exercer maior força no jato de água dele. Então o jato de água da sua mangueirinha, ele vai ser empurrado para trás à medida que o jato da mangueira do bombeiro, que é maior, mais intenso. É exatamente o que acontece com o ar. A pressão do ar aqui fora, tá? Tem que ser maior do que a interna. De forma que, pela pressão que ser menor, o ar ele vai empurrando o ar que está aqui dentro e ele ganha e vence e entra aqui para dentro. E como que eu faço para eu diminuir a minha pressão aqui, gente? A pressão na física a gente aprende, é força exercida em uma área. Então, se meu pulmão tem um volume, deixa eu passar isso aqui para a webcam. Então vamos lá. Relação pressão do ar com inspiração e expiração. Tá? Então, a primeira coisa, a questão da pressão. Seu pulmão ele é como se fosse um saco. Aqui dentro você tem ar. O ar, pessoal, ele é matéria de estado gasoso. Querendo ou não, ele exerce uma força na área dos pulmões. Vamos medir o ar em litros. Vamos supor que você tem 2 litros de ar dentro do seu pulmão. Quando você inspira, em que você faz o seu diafragma, né? Que em estado normal seu diafragma está aqui, suas costelas estão aqui. Quando você expira, seu pulmão, que é uma bolsa elástica, ele aumenta de tamanho, tá? Aí seu diafragma desce para isso acontecer, seus músculos intercostais levam suas costelas para mais longe para seu pulmão conseguir expandir. Se eu pegar, por exemplo, essa mesma litragem de ar aqui dentro, como a área no qual o recipiente no qual o ar estava inserido aumentou o seu volume, eu tenho menos ar, digamos assim, empurrando as paredes do meu recipiente, que é o pulmão. Tá? Então, com isso, o que acontece? A minha pressão do ar dentro do pulmão, tá? Aqui, no caso, ela decai, tá? A interna. Aqui minha pressão é maior e aqui minha pressão é menor. Porque justamente quando eu estava com um recipiente pequeno, aquele ar encostava, forçava todas as paredes do pulmão, tá? Agora, se eu pegar a mesma concentração, mesmo volume de ar, esticar meu pulmão, ele vai forçar menos a parede. Então, a minha pressão, que é o quê? Na física a gente aprende, né? Pressão é a força exercida em uma área. No caso, é a força que o ar faz nas áreas do pulmão. Aqui o meu ar, digamos assim, ele está forçando menos a parede dos pulmões. Então, a minha pressão cai. Ô, gente, alguma dúvida nesse conceito? Normal. Show? Não. Ele boa. Então tá bom. E aí que entra a questão da respiração.
Nossa senhora, hein? Quando você faz o mecanismo de inspiração, a pressão do ar aqui fora é a pressão do ar externa, que é o meio ambiente aqui, é maior do que a pressão do ar interna, tá? Ou seja, você vai ter um monte de ar aqui fora e quando você faz esse serviço de ampliar o seu pulmão, a sua pressão aqui dentro diminui. Você tem um arzinho aqui naturalmente, tá? Mas você expulsa o ar, fica um pouco. Só ainda você aumentando o pulmão, ele fica com uma pequena pressão. Então o que acontece? Esse ar, ele consegue entrar aqui dentro, tá? E isso caracteriza o processo de inspiração. Agora, o processo de expiração é totalmente inverso. Por quê? Você vai pegar um pulmão que está num tamanho através da subida do diafragma e o aperto que as costelas fazem, você vai espremendo seu pulmão, que nem se espreme uma bola. E isso vai fazendo a sua pressão interna aqui só aumentar. De forma que, quando na expiração, sua pressão interna fica grande, maior do que a sua pressão externa. Dessa forma, eu consigo pegar o ar aqui dentro e expulsar do lado de fora, tá? E aí isso vai caracterizar a expiração. A expiração já vai ser o quê? Pressão do ar interna maior do que a pressão do ar externa. Isso é para essa. Isso é para essa. Porque senão, gente, se não fosse assim, quando eu abrisse a boca, se a pressão interna tivesse maior, a pressão externa tivesse maior que a interna, se eu abrisse a boca para expulsar o ar, ele não ia sair, ele ia entrar de novo. Tá? Ficou claro, turma? Eu não sei linguagem indígena, não. Você não aprende linguagem indígena ainda, não. Nem essa língua também eu não sei, não. E aí tá, quem que controla isso tudo, cara? A gente tá falando que o músculo funciona assim, qual é a consequência dessa questão dos músculos fazer sua caixa torácica aumentar? Pressão externa maior que a pressão interna, o ar entra, que eu acabei de falar. Mecanismo da expiração, relaxamento dos músculos intercostais do diafragma, vai fazer isso, né? Ó, compressão do seu pulmão. Consequência, diminuição do volume da caixa torácica, a pressão externa é menor que a pressão interna. Então você consegue expulsar o ar. Mas quem que comanda essa brincadeira toda? E ó, igual um reloginho. Você tá conversando comigo aqui, mas você não tá preocupado em respirar não, cara. Imagina se você tiver que ficar assim, prestando atenção na aula de biologia, falando de pressão, de física, de biologia, de um monte de coisa, você ainda tem que falar assim, nossa senhora, tem que respirar. E do jeito que a gente é voado hoje, né? Você ainda fala assim, ih, esqueci de respirar, professor. Imagina, se você tiver que ter uma consciência da sua respiração, a gente não lembra nem às vezes a hora que a gente tá com fome, a gente andar em roda e tem um monte de gente morrendo aí. Então existe um mecanismo automatizado, comandado pelo seu sistema nervoso, que está controlando isso aí para você, tá? E aí entra o cara conhecido como bulbo. O bulbo ele vai fazer o controle dos nossos movimentos respiratórios. E ele faz isso medindo, tá? A concentração de gás carbônico no nosso organismo, que é
o gás produzido pela respiração celular nossa, que é tóxico ao nosso organismo. E por ele ser tóxico, ele não pode ficar dentro do nosso organismo. Então vamos entender. Como que o meu sistema nervoso controla o meu sistema cardiorrespiratório? Gente, sistema cardiorrespiratório, respiratório é só os pulmões. A questão cardiológica é o coração bater. Mas por que o coração bater? Que é a matéria passada. O coração bate, ele faz o sangue movimentar. E o sangue movimentando tem as hemácias que ela carrega tanto o oxigênio que vai para as células, do pulmão às células, quanto o CO2, que é o gás carbônico das células ao pulmão. Então o bulbo ele vai fazer a coordenação entre seus batimentos cardíacos, movimentando o sangue, e a expansão e contração do seu pulmão, seus movimentos respiratórios. Porque quando você corre, você não aumenta a frequência cardíaca, você também aumenta a frequência respiratória. Quando você está relaxado, você diminui a frequência cardíaca, você diminui seus movimentos respiratórios. Então é tudo coordenado. Então, cadê? Aqui. Como é que o bulbo vai fazer isso? Tá? Vai fazer isso de forma involuntária, ou seja, a gente não tem consciência disso, vai automaticamente. Vai existir receptores nervosos, ou seja, neurônios na artéria aorta e nas artérias carótidas que estão na região do nosso pescoço. A artéria aorta é aquela que sai do coração e vai para o corpo. Tá? E eles vão detectar ali o nível de oxigênio no sangue. E aí, o que acontece? Vamos supor, se o nível estiver baixo, esses receptores vão mandar informação lá para o bulbo, que vai estimular o diafragma a contrair esse músculo do diafragma, e ele desce. Ó. Contração do diafragma, ele descer. E, naturalmente, os músculos intercostais vão expandir. Com isso, você inspira. Tá? E a outra forma é o bulbo ele conseguir perceber a concentração do ácido carbônico no sangue. O que é o ácido carbônico? É o seguinte, quando você libera o gás carbônico na célula, ele se junta à água que está lá no seu sangue lá e forma um ácido carbônico. Tá? E aí, quando a concentração de CO2 aumenta, o bulbo vai fazer o inverso da inspiração, que é a expiração, fazendo com que o seu músculo intercostal suba, o seu diafragma suba, seus músculos intercostais contraem, espremendo o pulmão dessa forma, fazendo um ar sair. Então, o movimento é feito pelo bulbo, basicamente, tá? E certas áreas que vão ter neurônios nas aortas e nas artérias aortas e carótidas. Então, basicamente é o que, gente? Se você vai receptar com pouco oxigênio, seu bulbo de alguma forma percebe outros neurônios e faz você inspirar. Se você está com excesso de CO2, que é pós o processo de inspiração, pós o uso do oxigênio pelas células, seu bulbo vai fazer o processo de expiração. E aí entra um ponto muito interessante. Tinha um amigo nosso aí do terceiro ano aí, que estudou uma vez, o famoso Papu. Não sei se vocês lembram dele. Então, o Papu é o seguinte, ele tinha umas ideias assim muito bacanas, né? Menino muito sossegado, tranquilo. O Papu teve a ideia de prender a respiração no intervalo, ficar com a respiração presa, ficar com a respiração presa, e ficar com a respiração presa, até que ele desmaiou. Por quê? Ele acha que ele manda na respiração dele, mas ele não manda. Ele prendeu a respiração. E aí o que acontece? Todo o oxigênio que ele ingeriu, galera, vai sendo consumido pelas células. E as células, através da respiração celular, vão liberando o CO2 para o sangue. E aí a taxa de CO2 no sangue vai aumentando. O bulbo está detectando aquilo. E ele não consegue expulsar o ar por causa da forçada prisão da respiração que ele está fazendo. Primeira coisa, quando você prende a respiração para nadar debaixo d'água, você ficar muito tempo, seu coração dispara. Vocês já repararam isso? Quem já reparou isso aí?
Você prende a respiração para você nadar, qualquer tipo de coisa, você prende a respiração, depois de um tempo seu coração dispara. Quem já sentiu isso aí? Mas não é porque você fica apavorado, não, porque acontece mesmo. O que acontece, gente? É o seu bulbo vendo a concentração de CO2 aumentar, ele começa a acelerar seu batimento cardíaco e fazer o sangue circular rápido para fazer esse CO2 lá nos que está liberando no sangue chegar aos seus pulmões mais rápido para jogar fora, porque ele é tóxico, tá? E aí, turma, o seu coração ele vai disparando. E no caso do nosso amigo Papu, ele foi fazendo tanto, e chegou um momento que o CO2 vai aumentando tanto no seu organismo, o que ele faz? Ele te apaga. Ele desliga lá, te apaga. Na hora que ele desmaia, ele volta a respirar normal. Entendeu? É um jeito que o seu organismo tem de autopreservação. Ele o Papu apagou e voltou a respirar. Tá? E aí que entra a questão também do afogamento, porque quando você está dentro d'água, é a mesma coisa que você está fazendo que o Papu está fazendo, você está prendendo o processo respiratório. Só que qual o problema? Na hora que você desmaiar e voltar a respirar, e seu organismo quer saber o que você, aonde você está e volta a inspirar, trazendo ar, você está dentro da água, você injeta água para dentro do corpo que vai entrar dentro do pulmão. Aí o bicho pega. Se você não for socorrido rápido ali, né? Aquela água vai entrando dentro do pulmão e já era, tá? E é o seguinte, ó, o pulmão ele pode entrar até 5 litros de ar, tá? Quando você está em repouso, naturalmente, você vai respirar menos, porque você está gastando menos ar, você está gastando menos oxigênio, produzindo menos energia, tá? E aí funciona. Como é que é a composição do ar? Basicamente a gente inspira, a gente expira. Interessante é o seguinte, ó, todo o ar que a gente inspira, 78% é o famoso nitrogênio, que ele entra e sai do nosso corpo, ó, sem a gente pegar nem um pouquinho, ó. E o nitrogênio é uma das moléculas que a gente mais usa. Só para você ter uma ideia, ela compõe nosso DNA. Milhões de células têm a molécula de nitrogênio. Ela é extremamente necessária para compor DNA, compor proteínas, compor aminoácidos, ou seja, praticamente tudo no nosso corpo. Tem muito no ar, só que a gente não consegue pegar nada. Entra 0,3 de gás carbônico no ar que eu inspiro e sai uma grande quantidade no ar expirado. O oxigênio entra uma quantidade e sai uma quantidade menor, porque parte desse cara aqui vai ser convertido em CO2. Por isso que se entra pouco CO2 e sai mais do que entrou, porque rola uma conversão, tá? E essas trocas gasosas vão rolar dentro do pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, ó. Deixa eu ver aqui, tá melhor, né? Você inspirou, o sangue entra aqui dentro do alvéolo pulmonar, que é aquele cachinho de uva, cheio de vaso sanguíneo em volta, gruda na hemácia, a hemácia vai lá e vai levar. Olha lá, ó, o sangue tá passando aos alvéolos pulmonares aqui, ó. Vai deixando o O2 nas hemácias e quando as hemácias chegam do corpo, deixa o CO2 aqui. E aí você expulsa. O alvéolo pulmonar vai funcionar como se fosse uma estação. E a hemácia vai ser o trem e o O2 e o CO2 os passageiros, galera. Tá? E aqui tá o mecanismo todo, ó. Os gases entram, tá? Ó. Vem aqui, vai deixar CO2, vai ganhar O2, vai pro coração, vai bombear pro corpo, vai liberando O2 para as células, depois vai coletando o CO2, volta pro pulmão e assim vai. Gente, dúvidas? Não. Não. Tá show de bola aí? Tá dando pra entender tudo direitinho? Tá de boa. Então tá bom. Então a parte de movimentos aqui tá tudo explicado, tudo certo. Que é o que o livro vem falando aqui. Agora a gente entra falando um pouco a questão da fisiologia da respiração. Como é que funciona?
a respiração no corpo. As trocas gasosas que ocorrem em dois momentos, que é entre o pulmão, entre os alvéolos pulmonares. Lembrando, gente, alvéolos, ó, é o final do caminho do ar. Esses cachinhos de uva circulados por vasos sanguíneos, tá? São as unidades respiratórias lá que fazem o processo de respiração. Então, existem dois momentos no nosso corpo que existem as trocas gasosas, tá? As trocas gasosas são chamadas de hematose, tá? Trocas gasosas são chamadas de hematose. Existem dois momentos, entre o alvéolo e o sangue, né, e vice-versa, e entre o sangue e os tecidos, tá? Elas vão ocorrer por difusão, ou seja, vai passar das células do alvéolo para o sangue, do sangue para as células do corpo, o oxigênio no caso, e o CO2 das células do corpo para o sangue e lá no pulmão, do sangue para os alvéolos pulmonares, tá? E aí a gente vai dar uma analisada na questão de pressão também, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aqui tá, digamos assim, um grande resumo desse processo. A circulação arterial, né, que é a que traz sangue cheio de oxigênio do pulmão para o corpo. Depois entra a venosa, que é onde eu, nesse mecanismo, eu entreguei oxigênio, e na venosa eu vou recebendo os gases carbônicos para o sangue, para liberar aqui lá no pulmão e fazer o processo inverso. Então vamos lá. Vamos interpretar PO2, ou seja, pressão sanguínea de oxigênio. Essas pressões aqui, galera, vamos entender assim, de uma forma bem simples. Resume a intensidade, a concentração dos gases respiratórios nas células ou nos vasos sanguíneos, tá? Põe isso na sua cabeça, tá? Medindo a quantidade. E aqui no sangue você tem que entender que isso aqui seria a quantidade de oxigênio no sangue, tá? Quantidade de CO2 no sangue e por aí vai. Então, ó, quando o meu alvéolo joga o oxigênio para meu sangue tem essa quantidade de oxigênio aqui, ó, de PO2 de 40 milímetros de mercúrio, que é a unidade de medida de pressão. E aí, o gás carbônico, tá, vai estar com uma concentração aqui no alvéolo pulmonar de 46 milímetros de mercúrio. Eu libero isso aqui para o alvéolo. Depois que o meu sangue recebe o oxigênio, olha a pressão de O2 aqui dentro do sangue. Ela aumenta, tá vendo? Bem, ó, de 40 ela aumenta para 100, ou seja, você ganhou oxigênio no seu sangue, né? E compara agora a pressão do CO2. Lembrando, quando eu falo pressão do CO2, estou falando resumidamente de concentração. Aqui eu estava com 46, mas eu jogo o CO2 para dentro do meu alvéolo pulmonar, de forma que lá ele vai ficar com 100 miligramas de mercúrio. Você tem que lembrar que o ar que você inspira vem oxigênio e acaba vindo gás carbônico também, tá? Então, naturalmente, com o ar que você inspirou já vem gás carbônico, e quando você expulsa aqui, você aumenta a concentração. Então, você tem 46. Depois que você libera, olha só, eu caio para simplesmente 40 miligramas de mercúrio. Ou seja, eu perdi só um pouquinho, tá? No meu sangue, mas joguei fora. E aí vem, ó, o sangue com O2 e CO2. Aí nota, quando eu vou chegando nas células, o oxigênio que o sangue tem, ele vai dando para as células, tá? Vai dando para as células fazendo a respiração. E o meu concentração de gás carbônico no sangue, que era 40, após a respiração celular, eu vou ganhar gás carbônico que a célula produziu aqui devido à respiração celular. Então, após a interação do sangue com a célula, o que você vai perceber? Essa concentração de 100 miligramas de mercúrio, de oxigênio, vai para 40, ou seja, 60 eu perdi aqui jogando oxigênio para a célula. E o gás carbônico que foi produzido, ele volta para o sangue, que antes estava com uma concentração de 40, passa a voltar a aumentar para 46, tá? Beleza?
e assim segue o ciclo todo novamente. Então, essa PO2, POCO2 são medidas de concentração de O2 e CO2 no sangue, nos alvéolos pulmonares e nas células. O que você tem que entender? Antes da troca gasosa, o oxigênio e o CO2, as suas concentrações no sangue é uma, após a troca das gasosas mudam aqui no alvéolo e a mesma coisa ocorre nas células, tá? Gente, alguma dúvida? Fala comigo. Tá tranquilo. Não, zero dúvidas. Pô, então tá bom demais. Aham. E aí, galera, para fechar o seguinte, esses gases todos que estão circulando no nosso sangue, eles vão ficar dependentes de uma proteína que eu encontro nas hemácias chamada de hemoglobina, que é conhecida como pigmento respiratório. Ela vai ajudar até o nosso sangue ter essa coloração avermelhada, tá? Então, isso aí vai ser o assunto da próxima aula que a gente vai detalhar. Aqui a gente tem esse resumo também que eu falei lá, com os valores um pouquinho diferentes, mas a lógica é a mesma. Aonde que ocorre as trocas gasosas que nós chamamos de hematose? Guarda isso, hematose é troca gasosa. No alvéolo e nos tecidos, tá? Que são os vários tecidos do nosso corpo.